Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história. A história de hoje é a segunda parte de Hamlet, a continuação. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema. Está confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você sente as suas pálpebras pesadas, até que você permite que elas se fechem. Agora você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos começar. Continuando. E decidiu que os atores deviam representar diante de seu tio algo como o assassínio de seu pai. Ficaria vigiando atentamente que efeito isso teria sobre Cláudio. E por sua expressão, poderia concluir com maior certeza se ele era ou não culpado. Com esse propósito, mandou que se aprontasse uma peça para a representação, da qual convidou o rei e a rainha. O enredo da peça era o assassínio de um duque em Viena. O duque se chamava Gonzaga, sua mulher Batista. A peça mostrava como um certo Luciano, parente próximo do duque, o envenenara no jardim para herdar-lhe a dignidade e como o assassino, pouco tempo depois, conquistou o amor da mulher de Gonzaga. Com a rainha e toda a corte, o rei, que não sabia da armadilha preparada para ele, compareceu à representação da peça. E Hamlet sentou-se perto dele para observar-lhe atentamente a fisionomia. A peça começou com um diálogo entre Gonzaga e a esposa, na qual esta fazia muitos protestos de amor, prometendo não se casar segunda vez se sobrevivesse a Gonzaga, desejando ser amaldiçoada se viesse a ter um segundo marido, e acrescentando que só agiam assim as mulheres perversas que matavam
os primeiros maridos. Hamlet notou que o rei, seu tio, mudara de cor ao ouvir essa fala, amarga como absinto para ele e a rainha. Mas, quando Luciano, de acordo com a história, envenenou Gonzaga adormecido no jardim, a vigorosa semelhança disso com o criminoso ato que Cláudio praticara contra o rei, seu irmão, envenenado no jardim, feriu tanto a consciência do usurpador que este não foi capaz de ficar sentado o resto da peça. Com um súbito pedido de Archotes que o levassem ao quarto e fingindo, ou em parte sentindo repentino mal-estar, deixou abruptamente a assistência. Tendo saído o rei, a peça foi encerrada. Hamlet vira o bastante para certificar-se de que as palavras do espectro eram verdadeiras e não ilusórias. E num acesso de alegria, como o que tome alguém que haja de súbito resolvido alguma dúvida ou escrúpulo, jurou a Horácio que poria 1000 libras na palavra do espectro. Mas nem tivera ainda tempo de escolher que meios de vingança empregaria, pois estava agora certo de que o tio era o assassino de seu pai, e foi chamado pela rainha, sua mãe, para algumas palavras em particular no quarto dela. Fora a pedido do rei que a rainha chamara Hamlet para dizer-lhe como desgostara a ambos seu procedimento aquela noite. E o rei, desejando saber tudo o que se passasse nessa palestra, por achar que o relato muito parcial de uma mãe poderia omitir parte das palavras de Hamlet, que lhe importaria conhecer, mandou que Polônio, o velho conselheiro de estado, se escondesse detrás de uma tapeçaria na câmara da rainha, de onde pudesse ouvir tudo sem ser visto. O expediente quadrava particularmente as inclinações de Polônio, homem envelhecido em máximas sinuosas e nos estratagemas oficiais, e que se comprazia com vir a descobrir as coisas de maneira indireta e sagaz. Tendo Hamlet chegado à presença da mãe, esta começou a repreender-lhe severamente os atos e o comportamento, e disse-lhe que havia grandemente ofendido o pai, isto é, o rei seu tio, o qual, por ter se casado com ela, chamava de pai de Hamlet. Hamlet, indignado de que a mãe desse um nome tão querido e reverenciado como em sua opinião o de pai a um miserável que não passava, isso sim, de assassino de seu pai, replicou com certa veemência: Mãe, vós é que muito ofendestes meu pai. Afirmou a rainha que essa era uma resposta sem sentido. Está à altura da pergunta, tornou Hamlet. A rainha indagou se esquecera com quem estava falando. Ai, respondeu Hamlet, bem quisera esquecer. Sois a rainha, a esposa do irmão de vosso marido,
e sois minha mãe, queria que não fosseis o que sois. Então disse a rainha: se me mostrais tão pouco respeito, enviar-vos-ei quem vos possa falar. E ia chamar o rei ou Polônio para isso, mas Hamlet não pretendia deixá-la ir, agora que estavam sozinhos, enquanto não tivesse tentado fazê-la compreender como ela estava vivendo mal. E agarrando-lhe o pulso e segurando-a com força, fê-la sentar-se. Ela gritou, aterrorizada com a decisão com que ele estava agindo e receando que em sua loucura lhe fizesse algum mal. Então se ouviu uma voz saída de trás das tapeçarias: socorro, socorro, a rainha. Hamlet, ouvindo-a e em verdade pensando que era o próprio rei quem ali se havia escondido, desembainhou a espada e acutilou o lugar de onde saíra a voz, como teria espetado um rato que lá estivesse correndo, até que a voz cessou e ele concluiu que a pessoa estava morta. Mas quando puxou o corpo, não era o rei, e sim Polônio, o velho e intrometido conselheiro que se havia posto como espião atrás das cortinas. Ai de mim, exclamou a rainha, que ação impensada e sangrenta cometestes. Um ato sangrento, mãe, respondeu Hamlet, mas não tão mau como o vosso, que matastes um rei e lhe casastes com o irmão. Hamlet tinha ido muito longe para deter-se. Estava com disposição de falar francamente à mãe e entregou-se a isso. E embora os filhos devam cuidar com brandura das faltas dos pais, na hipótese dos grandes crimes ao filho, é permissível falar, até à própria mãe, com certa severidade, pois tal severidade é usada para o bem e para afastá-la do mau caminho, e não para o fim de ultrajar. E o virtuoso príncipe, em termos comovedores, pôs-se a mostrar à rainha a odiosidade de sua falta. Ao esquecer de tal modo o falecido rei, pai dele, que em tão breve espaço de tempo se casara com o cunhado e propalado assassino. Tal ato, depois dos votos que ela jurara ao primeiro marido, era bastante para tornar suspeitos todos os juramentos das mulheres e para ser considerada hipocrisia toda virtude. Para se afigurarem os mútuos julgamentos nupciais, menos do que os juramentos de um jogador, e a religião um escárnio e um simples palavreado. Disse-lhe que ela havia praticado uma ação tal que os céus haviam corado, e por causa dessa ação a terra lhe adquirira repugnância. E mostrou-lhe 2 retratos, um do falecido rei, seu primeiro marido, e o outro do rei, seu segundo marido. E pediu-lhe que visse a diferença. Que graça residia na fronte de seu pai, como parecia ele um deus. Os cachos de Apolo,
a testa de Júpiter, o olhar de Marte e uma atitude como a de Mercúrio recém-pousado em montanha que beijasse o céu. Esse homem, disse ele, havia sido seu marido. E depois mostrou-lhe o que ela obtivera em lugar dele. Parecia mangra ou ferrugem, pois mirrara o seu irmão sadio. A rainha envergonhou-se muito de que ele a fizesse ver o íntimo de sua própria alma, que lhe parecia agora negra e desfigurada. E perguntou-lhe Hamlet como podia ela continuar a viver com aquele homem e ser a esposa daquele que lhe havia matado o primeiro marido e obtido a coroa por meios tão insidiosos como um gatuno. E mal falara ele, o espírito de seu pai, tal como era em vida e tal como o vira ultimamente, entrou no aposento. Hamlet, apavorado, perguntou-lhe o que desejava. O espectro disse que havia voltado para recordá-lo da prometida vingança, que Hamlet parecia ter esquecido. E o espírito pediu-lhe que se dirigisse à mãe, senão a angústia e terror em que ela se achava a matariam. Então desapareceu, visto apenas por Hamlet, que não pôde, contudo, apontando para o lugar onde ele estava ou descrevendo-o, fazer a mãe enxergá-lo. Ficou ela terrivelmente assustada durante todo o tempo em que Hamlet conversou com ninguém ao que julgava ela, e imputou-lhe isso a perturbação mental. Mas Hamlet pediu-lhe que não iludisse sua alma perversa, pensando que fosse a loucura dele e não as faltas dela que havia feito o espírito voltar à terra. E rogou-lhe que lhe tomasse o pulso. Batia calmamente, não como o de um louco, e instou com lágrimas que ela se confessasse ao céu pelo passado e, quanto ao futuro, evitasse a companhia do rei, deixando de fazer o seu papel de esposa. E quando ela se mostrasse uma verdadeira mãe para ele, respeitando-lhe a memória do pai, então lhe pediria filialmente a bênção. E prometendo ela seguir-lhe as instruções, terminou a palestra. Agora Hamlet tinha vagar para ver quem matara em sua infortunada precipitação. Quando concluiu que era Polônio, o pai de Ofélia, sua amada, levou o cadáver para um lugar apartado e, estando com o espírito mais calmo, chorou pelo que tinha feito. A infortunada morte de Polônio deu ao rei um pretexto para enviar Hamlet para fora do reino.
De boa vontade, o teria mandado matar, temendo-o como pessoa perigosa, mas arreceava-se do povo que gostava de Hamlet e da rainha que, com todas as suas faltas, queria muito ao príncipe seu filho. Desse modo, o astuto rei, sob pretexto de zelar pela segurança de Hamlet, que assim não poderia ser chamado a contas pela morte de Polônio, fê-lo embarcar num navio rumo à Inglaterra, sob os cuidados de 2 cortesãos. Por estes enviava cartas à corte inglesa, naquele tempo sujeita à Dinamarca, nação a qual pagava tributo, determinando que Hamlet, pelos motivos especiais ali inventados, fosse morto mal desembarcasse em solo inglês. Hamlet, suspeitando alguma cilada, secretamente se apoderou das cartas durante a noite e, apagando habilmente o seu nome, substituiu-o pelos nomes dos 2 cortesãos que tinham a missão de guardá-lo, os quais deveriam ser assim executados. Em seguida, selando as cartas, recolocou-as no lugar. Logo depois, o navio foi atacado por piratas e começou uma batalha naval no curso da qual Hamlet, desejoso de mostrar o seu valor, de espada na mão, abordou sozinho o barco inimigo. O seu próprio navio fugiu covardemente e, deixando-o entregue à sua sorte, os 2 cortesãos prosseguiram viagem para a Inglaterra, levando as cartas de teor modificado por Hamlet, as quais lhes acarretariam merecida morte. Os piratas, com o príncipe em seu poder, mostraram-se inimigos clementes e, sabendo quem haviam aprisionado, na expectativa de que o príncipe lhes prestasse um bom serviço na corte como recompensa pela boa vontade que mostrassem para com ele, desembarcaram Hamlet no porto mais próximo da Dinamarca. Desse lugar, Hamlet escreveu ao rei, informando-o da singular casualidade que o havia devolvido à pátria, e dizendo que no outro dia se apresentaria diante de sua majestade. Mal chegado à corte, porém, um triste espetáculo foi a primeira coisa que se lhe apresentou aos olhos. Era o funeral da jovem e bela Ofélia, outrora sua bem-amada. O juízo da moça começara a mostrar-se abalado desde a morte de seu pobre pai. O fato de ter ele sofrido morte violenta, e isso pelas mãos do príncipe que ela amava, afetou tanto a meiga donzela, que em pouco tempo ficou inteiramente doida e vivia dando flores às damas da corte. Dizia que eram para o enterro do pai. Cantava canções de amor e de morte, às vezes destituídas de sentido, como se não se recordasse do que lhe havia acontecido. Havia um salgueiro que crescera inclinado sobre um arroio e refletia as folhas na corrente.
para esse arroio a linda jovem se dirigiu um dia, vendo-se inobservada, com coroas que tecera, mesclando margaridas e urtigas, flores e ervas. E subindo para pendurar a coroa nos ramos do salgueiro, um galho se quebrou e precipitou-a nas águas, com a coroa e tudo que ela apanhara. As roupas fizeram-na flutuar alguns momentos, durante os quais ela entoou trechos de vetustas cantigas, como alguém que não percebesse o transe em que se achava, ou como se estivesse afeita às águas. Mas não demorou para que seus vestidos, pesados por se terem encharcado, a fizessem afundar, levando-a do canto melodioso para a triste morte no lodo. Era o funeral dessa bela jovem que seu irmão Laertes estava celebrando com o rei, a rainha e toda a corte presente quando Hamlet chegou. Não sabia este o que significava todo aquele aparato, mas pôs-se de um lado sem querer interromper a cerimônia. Viu as flores espalhadas sobre a sepultura, como era costume nos enterros de donzelas. Espalhara-as a própria rainha, que dissera ao esparzi-las: dulçores para quem era doce, pensava que iria enfeitar-te o leito nupcial, meiga donzela, não espargir flores sobre tua sepultura. Teria sido a esposa do meu Hamlet. E ouviu o irmão dela desejar que nascessem violetas de sua sepultura, e viu-o saltar na cova, louco de dor, e pedir aos circunstantes que empilhassem montanhas de terra sobre ele, a fim de que ficasse sepulto com Ofélia. E voltou a Hamlet o amor pela jovem, e não pôde tolerar que um irmão mostrasse tal desvario de dor, pois julgava amar Ofélia mais do que 40.000 irmãos. Revelando-se, pulou na cova onde Laertes estava, tão desvairado ou mais desvairado do que este, e Laertes, vendo Hamlet, que tinha sido a causa da morte de seu pai e de sua irmã, agarrou-o pelo pescoço como inimigo, até que os presentes os separaram. E Hamlet, depois do funeral, desculpou-se por ter se lançado precipitadamente na cova, como para desafiar Laertes, mas disse que não podia tolerar que alguém parecesse sentir mais a morte da bela Ofélia do que ele. E por então, os dois nobres moços pareceram reconciliar-se. Mas o rei, o perverso tio de Hamlet, planejou destruir Hamlet, valendo-se da dor e da cólera de Laertes pela morte do pai e de Ofélia. Induziu Laertes a desafiar Hamlet a pretexto de estarem em paz e reconciliados. Fariam uma prova de perícia em esgrima, o que Hamlet aceitou, e marcou-se a data da competição.
A esse duelo, toda a corte compareceu e Laertes, seguindo instruções do rei, preparou uma espada envenenada. Grandes apostas foram feitas pelos cortesãos, pois tanto Hamlet como Laertes eram conhecidos como excelentes esgrimistas. E Hamlet, tomando as espadas, escolheu uma, sem suspeitar da traição de Laertes, nem examinar a arma dele. Uma espada pontiaguda e envenenada, em vez de sem ponta e sem gume, como as leis da esgrima exigiam. A princípio, Laertes brincou com Hamlet e deixou ganhar certas vantagens que o dissimulado rei engrandeceu e exaltou desmedidamente, bebendo ao êxito de Hamlet e arriscando nele fortes apostas. Mas, depois de alguns botes, Laertes, esquentando-se, investiu mortalmente contra Hamlet com a espada envenenada e deu-lhe uma estocada fatal. Hamlet, irritado, mas não sabendo a extensão da cilada, na confusão trocou sua espada inocente com a de Laertes, mortal, e com um golpe da própria espada de Laertes, deu-lhe a paga, sendo Laertes assim apanhado por sua própria traição. Nesse momento, a rainha gritou que estava envenenada. Ela havia inadvertidamente bebido de uma taça que o rei havia preparado para Hamlet, se acaso este, esquentando-se na briga, pedisse de beber. Nela, o traiçoeiro rei derramara um veneno mortal que eliminaria Hamlet se Laertes falhasse. Esquecera de avisar a rainha, que bebeu da taça e morreu, exclamando com o último alento que estava envenenada. Hamlet, suspeitando de alguma traição, ordenou que as portas fossem fechadas enquanto procurava descobri-la. Laertes disse-lhe que não investigasse mais, pois era ele o traidor. E sentindo que a vida lhe fugia com o ferimento causado por Hamlet, confessou a vilania que empregara e como esta viera a atingi-lo. E contou a Hamlet a respeito da ponta envenenada, avisando ao príncipe que não tinha meia hora de vida, pois não havia droga que o pudesse salvar. E pedindo perdão a Hamlet, expirou, acusando com suas últimas palavras o rei como autor da infâmia. Quando Hamlet viu que seu fim se aproximava, restando ainda na espada algum veneno, voltou-se de súbito para o rei e enterrou-lhe a ponta no coração, levando a cabo a promessa que havia feito ao espírito de seu pai, cuja ordem estava assim cumprida. Vingara no assassino o torpe assassínio cometido.
Então, Hamlet, sentindo o alento faltar-lhe e a vida esvair-se-lhe, voltou-se para seu caro amigo Horácio, que tinha sido espectador dessa tragédia fatal, e com sua voz agoniante pediu-lhe que vivesse para contar ao mundo a sua história, pois Horácio havia feito um gesto como se quisesse matar-se para acompanhar o príncipe na morte. E Horácio prometeu que faria um relato fiel, pois estava inteirado de todas as circunstâncias. E assim satisfeito, o nobre coração de Hamlet cessou de pulsar, e Horácio e os presentes, com muitas lágrimas, encomendaram o espírito desse doce príncipe à guarda dos anjos. Pois Hamlet era um príncipe afetuoso e brando e grandemente amado por suas muitas qualidades elevadas e principescas. E, se tivesse vivido, viria a revelar-se, sem dúvida, um esplêndido e perfeito rei da Dinamarca. Este é o fim da história. Agora, você permite que enquanto você dorme profundamente, este sono te cure, que haja em seu corpo com sabedoria, e você dorme tranquilo, em paz. Nada te impede de descansar neste momento. Seus sonhos serão todos agradáveis, tranquilos, bonitos e te trazem informações úteis e valiosas que vão te ajudar nos próximos dias. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso. Durma em paz. Envolto a muito amor.
muita luz, paz e proteção. Bons sonhos,